Olá, amigos, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um programa Segunda Esportiva. Muito obrigado pela sua audiência aqui na TV Jornal e obrigado a você também que nos acompanha pelas páginas da Gazeta de Limeira. Legal, sempre tê-lo conosco, sempre tê-la conosco também. Bom, o programa de hoje começa agora, muitas informações e essa questão da Internacional, né, que está descendo a pirambeira agora. O que está acontecendo com a Inter? Um jogo na mão, jogando lá em Sertãozinho, vitória de 3-1, acaba levando a virada 4-3, situação complicada da veterana, que vai deixando escapar, né? Fica mais distante da zona de classificação e a gente torce para que daqui a pouco não tenha que fugir do rebaixamento. Nós vamos comentar muito isso, Edmar esteve lá, o César também, aliás, mais uma vez com uma brilhante transmissão, com todos os detalhes desse jogo que aconteceu no último final de semana. Campeonato Paulista, esse clássico entre Corinthians e Santos, com direito a apagão e tudo mais, o Pacaembu mais uma vez mostrando deficiência na parte de iluminação, não é a primeira vez, tem acontecido isso recorrentemente. E aí, depois do apagão, deu apagão no Corinthians, o Corinthians cedeu empate. E também falaremos sobre o jogo de Real Madrid e PSG, aliás, PSG e Real Madrid. O PSG que está sem o Neymar, aliás, o que gozaram da cirurgia do Neymar foi um negócio impressionante, né? Vai ter feriado, vai fechar tudo, o comércio vai parar, porque realmente só se falava na cirurgia do Neymar. Mas a pergunta de hoje é exatamente essa, né? O primeiro jogo, vitória do Real por 3-1 e agora na França o PSG tem que reverter. Dá o quê? Quem é que se classifica? Quem avança? PSG ou Real Madrid? Participe da nossa enquete valendo, principalmente para você, torcedor da Internacional. Recebemos da diretoria, nós agradecemos, 5 ingressos para a partida desse meio de semana, Inter e Guarani. O Bugre vem mais uma vez aqui para Limeira enfrentar a Internacional, que tenta se reabilitar na competição. Falar muito da Inter também e do Independente, que aos poucos vai montando seu elenco para a antiga Bezinha do Campeonato Paulista. Vamos começar com ele, Edmar Ferreira já está aqui do meu lado, nada de polêmica, Edmar, o homem da paz, né? Não provoca ira em ninguém, ele não provoca polêmica em ninguém, ele está aqui do meu lado, ele que é o homem da paz, né? E hoje está com uma camisa do Esporte Clube Noroeste. Boa noite, Edmar. Boa noite, doutor. Tudo bem? Um abraço para o doutor, um abraço para os amigos da Segunda Esportiva. Eu só trabalho, chefe. Essa camisa aqui é o trabalho, chefe, é o trabalho. Eu só queria um Muricy Ramalho, trabalho. Ô, doutor, essa camisa aqui é do Noroeste, em homenagem ao técnico Alberto Félix, que faz uma grande campanha no time de Bauru. Além de ser um dos ponteiros da Série A3 do Campeonato Paulista, o Noroeste meteu 8 na Matonense no fim de semana. Foi a maior goleada deste Campeonato Paulista da Série A3 e até ouvi o Nando Lopes de Piracicaba escrevendo que o jogo está sob suspeita, precisa ver site de apostas. Eu não acho. O Noroeste é muito melhor que a Matonense, virou 6-0. Aí no começo do segundo tempo, 7-0, Matonense descontou para 7-1 e o Noroeste fechou com 8-1. Noroeste, Portuguesa e Santista, os dois times que eu acredito que vão subir para a Série A2 do ano que vem. Bom, o César tem até hoje um jogo encalacrado na sua memória. Um 2-0 que o Independente perdeu lá e depois, coincidentemente, o Independente meteu 2-0 aqui, lá em Matão. César, preciso até perguntar para você antes da hora. Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite aos amigos de casa. Boa noite também. É o jogo da entrega. O jogo da entrega. Anota aí, Álvaro Gai, processa ele. O jogo da entrega. Você ganha lá, eu ganho aqui. Foi isso que aconteceu. É isso? Tá bom pra você? Tá bom pra mim. Apertamos as mãos e segue o jogo. O Denis até hoje não acredita nessa versão. O Denis que estreia uma coluna novíssima na Gazeta no próximo domingo, coluna Tríplice Fronteira. Ele estará exatamente onde serão concentrados os articulistas de política de Limeira, de Iracemápolis e também da nossa querida Cordeirópolis. O Denis, você não tem mais dúvidas sobre esse jogo, né, Denis? Boa noite. Doutor, boa noite para o senhor, boa noite para os amigos. Eu tenho dúvida, inclusive, da declaração do Gaia. Porque eu lembro muito bem desse dia, havia uma expectativa do Independente subir ou não, e como eu tenho costume de dormir tarde, né, ou então nem dormir, durante a madrugada vi que o Álvaro Gai estava online no Facebook, falei, professor, e aí? Vai ganhar ou não vai? Ele falou, tudo tranquilo, vai ser 2-0. E eu falei, mas como tudo tranquilo? Não, tá tudo certo, vai ser 2-0. E coincidentemente foi 2-0. 2-0. Depois eu questionei o Álvaro Gaia. Falei, pô, não vai dizer que foi combinado, né? Até hoje ele disse que não foi combinado. Eu ainda prefiro acreditar nas pessoas, mas que foi uma baita coincidência, foi. Exato. O que não deu certo depois foram as combinações de resultados. Porque, olha, eu ganho aqui e você ganha lá. Ou você ganha lá e eu ganho aqui, tá?
nós dois somamos 3 pontos e com o decorrer da competição, um perde lá, outro perde lá, tal, os dois se classificariam, né? Só que a combinação de resultado é que acabou não dando certo. Deu certo, lógico que deu, os dois subiram. Subiram os dois, né? O primeiro jogo de cada um deu 3 pontos. Você está falando sem microfone. O primeiro jogo de cada um deu 3. Depois foi o jogo do meio. Então ganhou 6 pontos o Matonense, depois o Galo voltou, ficou com 6 também. Isso é normal. E a Matonense só não foi para a final porque foi o Independente para a decisão. Porque a Matonense jogou em Limeira contra a Inter e o Claudemir Peixoto era o técnico da Inter. Foi empate por 1-1 e o Independente foi para a final empatando com o Rio Preto, lá em Rio Preto. Então, por isso que o Independente decidiu o título com o Novo Horizontino e depois o Novo Horizontino foi o campeão, mas os dois subiram. A Inter acabou ajudando. Ajudou. Até hoje a torcida da Inter não perdoa muito o Claudemir Peixoto. Doutor, o Astori, né, zagueiro italiano que acabou falecendo no hotel em que a Fiorentina estava concentrada para o jogo contra a Udinese pelo campeonato italiano. E foi aberto um boletim de ocorrência, homicídio culposo, ou seja, estão dizendo que a Fiorentina não fez os exames necessários para que o Astori não perdesse a vida da forma como perdeu. Agora, o que eu achei interessante foi que o time de Firenze acabou fazendo um contrato vitalício com o Astori, ou seja, a mulher e a filha de 2 anos receberão normalmente o salário do jogador italiano. Se fosse aqui no Brasil, duvido que isso aconteceria. Até citei no Facebook as vítimas e os familiares, né, das vítimas da Chapecoense, que até hoje travam uma batalha na justiça, né? Mas lamentável a morte do Astori, de apenas 31 anos. Doutor... Mas já tá esclarecida? Hoje eles iam divulgar, né? A causa da morte foi parada cardiorrespiratória. Ele morreu de parada cardíaca. Mas o suspeito do quê? Da falta de exames? De exames da Fiorentina. Mas e na seleção prevenir, né? Mas e na seleção italiana? Ele foi convocado 14 vezes para a seleção italiana. Gol do Chiquinho pro São Caetano. São Caetano, 1 Palmeiras 0. Isso, hein? Um abraço, Ensina. Doutor, falar sobre a Inter. Eu fiz um estudo hoje, demorado. Eu fiz um campinho nas minhas anotações de onde saiu cada gol que a Inter tomou. Bacana. Na Série A2. Então, veja bem. Você pintou o campinho? Pintei um campinho. Bonitinho. Aí eu fui fazendo. Fiz. Pena que não dá para escrever na Gazeta fazer um campinho, mas eu pus os dados. Doutor, dos 16 gols que a Inter tomou nesta A2, lembrando que esses 16 gols após 10 jogos, a média da Inter de 1,6 gols por partida, a Inter toma. É a segunda maior média de gols sofridos pela Inter na história da A2. A maior média foi em 2008, quando a Inter caiu para 3. Após 10 jogos, a Inter naquele ano tomou 20 gols. Média de 2 por partida. Então, dos 16 gols que a Inter tomou, 8, ou seja, 50%, falha do miolo de zaga. Desatenção, bola lançada entre os zagueiros. Então, 8 gols saíram desta forma. Os 3 da derrota em Piracicaba foram por culpa do miolo de zaga. Os 3 em Piracicaba, lembrando. 4 gols que a Inter tomou nas costas do Vinícius Pedalada. 4. 1 gol nas costas do Malcom, que foi em Penápolis, no 2-2, Inter e Penapolense. 1 gol nas costas do Calixto, que foi em Votuporanga, na derrota da Inter por 2-1. 1 gol de fora da área, da Portuguesa. E 1 gol de pênalti, que foi marcado contra a Internacional, o gol do Magrão pelo Sertãozinho. Então veja bem, a gente fala muito que a Inter tem muita dificuldade na marcação dos alas, porque tanto o Pedalada quanto o Malcom, eles apoiam demais. E às vezes falta cobertura. Falta cobertura tanto do Marquinhos, às vezes falta cobertura do Teco. Mas nesses números, o grande problema que a gente averiguou, 8 gols do miolo de zaga. Às vezes Balardim e Nicão, às vezes Balardim e Diego Baiano. Balardim jogou todas as partidas da Inter até agora. 4ª tem o Guarani. No retrospecto da Inter, em casa, nesta 2, o torcedor pode ficar tranquilo. A Inter tem 100% de aproveitamento em casa. 4 jogos, 4 vitórias. Graças a esse retrospecto, que a Inter não está na zona do rebaixamento. Que se a Inter não tivesse um bom desempenho em casa, fora, a Inter completou 9 jogos sem vitória. São 6 derrotas e 3 empates. Quer dizer, um retrospecto fora de casa é muito ruim. Sim. Então, em casa,
A Inter ganhou do Audax de 4-1, ganhou da Portuguesa 2-1, do Nacional 2-1 e ganhou do Oeste 1-0. E destes 10 jogos que a Inter acabou disputando até agora na 2, em só 2 ela não tomou gol. 0-0 com o Batatais e 1-0 com o Oeste. Então, Valim, fecha a casinha, que o mar não tá para peixe. Certo. Esse esquema tático de 3 atacantes que a gente vem sempre falando e a gente sempre abordou que deu certo na 3, deu certo na Copa Paulista, nesta A2 especificamente, não tem dado certo. Então, pensando na sobrevivência da Inter na divisão, nada mais justo do que a Inter reforçar a marcação, principalmente nos jogos contra o Guarani, quarta aqui, sábado contra o Rio Claro, que eu acho que é dificílimo o jogo no Chimitão, e depois quarta com o São Bernardo aqui. Veja bem, 3 times dificílimos. Depois a Inter tem o Taubaté aqui e o Água Santa lá. Então a tabela é complicada para a Inter e quem sabe com esses números a Inter possa encontrar o caminho do equilíbrio na competição. Quer dizer que você já resumiu tudo que a gente ia falar o programa inteiro, Pode você ser. já resumiu agora. Em números. Não, você estava falando, eu estava me lembrando do Jair Ventura. Ele deu uma declaração antes do clássico contra o Corinthians, e sobre estilo de jogo e tal, falou do Carille, que respeita muito, né, essa nova safra, essa nova geração de treinadores, e ele citou algo que diz respeito ao DNA do Santos, por exemplo. Né? Perguntado para ele, o Santos é um time que iria atacar ou um time que ia respeitar, né, o Corinthians e defender. Ele falou, não, eu conheço muito bem o DNA do Santos, a torcida exige que o time seja sempre ofensivo. Mas depois eu quero colocar para o César, aliás, eu vou colocar já também, porque fica nesse negócio, né, César, em cima disso que ele está falando, no tênis, né, no scout, quando a gente vê quantas bolas o sujeito errou, acertou, esse negócio, tem um item no tênis que chama erro forçado e o erro não forçado. O erro forçado é quando você tenta uma jogada e erra. E o erro não forçado é quando você simplesmente rebate uma bola e você erra. É um erro não forçado, você não está tentando uma jogada. Trazendo isso para o futebol. É aquele negócio, quer dizer, dentro dessa estatística, uma coisa é clara, miolo de zaga. Agora, esse miolo de zaga, dá para ver se essas bolas estão sendo bem trabalhadas ou é vacilo, é bobeira que está acontecendo no miolo de zaga da Inter? Vacilo, porque o que a Inter tem tomado de gols em bolas alçadas é um negócio absurdo, é assustador. Só que essa mesma dupla de zaga da Inter, Balardim e Nicão, foram os responsáveis pela excelente campanha que a Inter fez na Série A3 e também pela excelente campanha que a Inter fez na Copa do Brasil. Perfeito, bem lembrado. Aí alguém pode perguntar, então por que não estão repetindo essas boas atuações? Eu vou tentar explicar. E vocês entendam da maneira que vocês queiram entender. Quando a Inter é acuada, obviamente ela sofre os contra-ataques do adversário. A Inter não tem um jogador de meio campo para puxar um contra-ataque, para fazer com que o setor defensivo não sofra a pressão que vem sofrendo, tanto em bolas alçadas ou como em bolas pelo chão. Certo. Por que isso não acontecia na Série 3 e na Copa Paulista? Porque a Inter tinha esse jogador que, quando a Inter tomava sufoco, a bola passava pelos pés desse jogador e ele controlava, ele administrava a pressão, que é o Wesley. Então, simplificando, a Inter não tem um jogador de meio para frente que puxe contra-ataque, para fazer com que a defesa não seja pressionada, sim. Como vem sendo pressionada. Então o Wesley foi embora, o Lucas Douglas foi embora, e a Inter contratou alguns reforços, não que são maus jogadores, não, muito pelo contrário, só que são jogadores com características diferentes, certo, do Wesley com o Lucas Douglas. Então é por isso que a Inter vem sofrendo esse tipo de pressão. Eu digo isso deles, porque muitas vezes a gente pensa no óbvio, né? Tem que consertar o sistema defensivo, porque está tomando muitos gols, assim, está aí a estatística do Edmar. Mas nem sempre você tem que corrigir necessariamente a defesa. O miolo defensivo, você tem falado isso desde o começo da competição. É verdade, doutor, mas é muito simples, eu vejo assim, claro que não estou no dia a dia, não estou trabalhando, a gente respeita o trabalho do Valim, dos jogadores, mas é uma questão de característica. Vou dar um exemplo. Fosse eu técnico do Corinthians, já teria colocado o Romero de lateral há muito tempo. O Romero, atacante do Corinthians, ele funciona mais defensivamente do que ofensivamente. E o Corinthians deu certo o ano passado, por quê? Porque o lateral do Corinthians, o Arana, a principal característica dele era ofensiva.
E do mesmo lado, a principal característica do ponta do Corinthians, o Romero, era defensiva. Então, eles se complementavam durante o jogo. Não era incomum ver o Romero defendendo e o Arana atacando. A Inter, guardadas as proporções, ela tinha esse esquema tático com o Lucas Douglas e o Wesley, juntamente com o Vinícius Pedalada. A principal característica do Pedalada é a ofensividade. Ele é ofensivo, ele é abusado, ele é ousado. Vai dizer para um jogador desse ficar na casinha esperando para marcar? Não dá, não tem condição. E o Zé Matheus, que está jogando pelo lado do Vinícius Pedalada, ele não tem a característica que tinha o Lucas Douglas ou Wesley, de quando jogassem a bola, fazia a cobertura. Então é muito simples, é uma questão de posicionamento e característica de jogador. O Carille observou isso no Corinthians e fez a mudança do 4-1-4-1, voltou com 2 volantes, com o Maicon na defesa como lateral, e o Corinthians melhorou sensivelmente depois dessa mudança. Porque com o Juninho Capixaba, estava tomando bola nas costas uma atrás da outra. Então acho que o sistema defensivo da Inter, que tem bons jogadores, precisa se readaptar às funções dos novos que chegaram, que sem a bola não tem a característica daqueles que saíram. Porque você pode ser acuado, atacado, como a Inter foi lá em Sertãozinho, em todo o segundo tempo. Só que uma hora você vai roubar essa bola. Claro. Você roubando essa bola, você vai fazer com que ela chegue a esse jogador de meio campo, que puxa o contra-ataque, que tira o time lá de trás. E a Inter não tem esse meia que faça esse tipo de jogada. Ficou muito nítido, doutor, rapidinho, no gol da Ponte Preta. O Vinícius Pedalada saiu com a bola no meio de campo. Sim. Ele não estava na posição de lateral guardando a posição. Como sempre, ele é ofensivo, tem que ir para cima, o time precisa fazer gol. Ele perdeu a bola. O Balardim ficou no meio do caminho. Ele não sabia se ele ia no cara que vinha com a bola ou no cara que passava no buraco. Então ele ficou no meio do caminho. Aí, a hora que ele deu o bote para o cara que estava vindo, ele tocou para o outro que passou, que inverteu e fez o gol. Então, taticamente, não é difícil de observar. O difícil é encaixar as peças. Eu tô gostando também, viu, César, dessa nova geração de técnicos, porque eles falam alguma coisa que a gente também já percebe há muito tempo, né? Eu digo sempre, Edmar, existem fundamentalmente 2 tipos de marcação. O sujeito que marca, o sujeito que rouba a bola e o cara que cerca. O cara que cerca, ele tem a função dele dentro do jogo, mas acontece que nessa declaração do Jair também, ele falou, nós vamos tentar fazer com que essa bola não chegue. Fazer com que essa bola não chegue é sem encostar no cara, não dá espaço para o cruzamento, por exemplo. Então, se você tem problema, né, no jogo, é o que vem acontecendo com a Inter. Agora, você dá espaço, fica fácil. Então, até o Naldinho, brilhante. Aliás, o que o Naldinho tem comentado, negócio fantástico, hein? Parabéns, em Pitbull. O Naldinho tem dito sempre, falou, o problema da Inter é quando ela sofre essas bolas cruzadas, alguém tem que abafar o jogador adversário, alguém tem que diminuir o espaço dele para que não aconteçam os cruzamentos. E isso não tem acontecido. Ou o cara cruza, o que acontece? A zaga não está legal, não está bem, está indecisa, o adversário vai, se aproveita e faz o gol. Então, são erros que o técnico João Valim, muito embora já com o campeonato na sua reta final, mas ele vai ter que corrigir. Tá vendo, Edmar? As suas observações foram muito bem analisadas pelo César, pelo Denis, eu também dei meu pitaco. E você vê que você só falou bobagem até agora. Os números estão aí. Quer dizer, metade então é miolo de gato. Doutor, eu até comentei na transmissão, eu falei assim, ó, em determinado momento, como é fácil fazer gol na zaga da Inter, né? Como é fácil. Eu fiquei cá com os meus botões vendo o terceiro gol que a Inter tomou do Sertãozinho. Daqui a pouco a gente vai ver a facilidade que o Nandinho dominou na ponta esquerda, olhou para a grande área, levantou para o Magão e ninguém fez absolutamente nada. Ninguém deu um chega para lá para ele. Dá na cara que o cruzamento ia encontrar o centroavante do Sertãozinho. Mas é muito fácil fazer gol na Inter. É uma pena, uma judiação o que está acontecendo. Perfeito. Agora, Beto, eu até comentava com vocês lá antes de começar o programa. Pô, eu vou fazer 40 anos de rádio agora, em maio, daqui a 2 meses. E eu já me cansei de sofrer com resultados adversos das equipes de Limeira, quando você vai trabalhar, porque queira ou não, você torce para o time, em especial a Inter, que todo mundo sabe que eu tenho uma admiração pela Inter. E lá atrás eu falei, puxa vida, eu não posso mais cair num resultado negativo. E eu voltei decepcionado de Campinas, quando perdeu para a Ponte Preta, tal. Quando perdeu para o Nacional, fiquei decepcionado. Agora, olha, eu não me lembro qual foi a última vez que, não só eu, nós, a equipe toda, mas eu falo por mim,
Não me lembro qual foi a última vez que eu voltei tão chateado, tão caído de uma viagem, como eu voltei no último sábado de Sertãozinho. Eu falei, eu não posso chegar na minha casa e não olhar na cara da minha esposa. Eu não posso chegar na minha casa e não brincar com as minhas 2 cachorrinhas, que eu adoro tanto, por causa do resultado da Internacional. Eu não posso, mas infelizmente eu não consegui. Eu cheguei em casa irritado, eu não conversei com ninguém. Eu fui lá no fundo, fui tomar uma breja, 1h30, 20 para as 2 da manhã, fui tentar tomar uma cerveja, ela não desceu. Né? Nós saímos agora do mercado aqui da cidade, do centro, e uma pessoa que estava comprando falou, olha, eu moro na rua do Cezinha. E domingo pela manhã, Landim, vizinho meu. Domingo pela manhã eu olhei pra cara dele e falei, bom dia, Cezinha. O Cezinha falou, só se for pra você, porque pra mim tá uma porcaria. Eu comentei. Eu tava desolado. Acabou de falar. Eu não consegui ir na missa ontem. Eu não deixo de ir à missa aos domingos quando eu não trabalho por nada. Ontem eu não saí de casa. Sabe, tal o aborrecimento que eu tive com a derrota em Sertãozinho. Agora eu vou explicar. Me permita mais um minutinho. Perder em Sertãozinho, Beto, é normal. É absolutamente normal você perder em Sertãozinho para um time que tem como presidente um Savenhago, que todo mundo sabe, tem 40 lojas pelo interior do estado todo. Então tem dinheiro, tem poder financeiro muito forte. A cidade de Sertãozinho abraça o time, coisa que não acontece aqui em Limeira. Então perder lá não é anormal. Anormal foi da maneira que a Inter perdeu. A Inter fez o primeiro tempo estupendo. Comentava com o Edmar. Foi o primeiro tempo da Inter mais fantástico que eu vi nesses últimos tempos. Contando com Série 3 e com Copa Paulista, Beto. 3-1. Acaba o primeiro tempo. Me chamaram no alambrado. Falei, moço, faz favor. Como é que vocês conseguiram perder para o Juventus? Falei, a Inter não jogou nada contra o Juventus. Mas é brincadeira, esse time é bom demais. É time para ser campeão da Série 2. Vocês vão golear a gente aqui hoje. Falei, se não tomar cuidado, vai golear mesmo. Volta para o segundo tempo com uma morosidade, um futebol pífio que não deu para entender. Então vou repetir, não é nada de anormal perder em Sertãozinho. O que nos impressionou, o que nos assustou, foi a maneira que a Inter perdeu pelo futebol que ela apresentou na segunda etapa, porque o primeiro tempo foi fantástico. É interessante, né, Edmar, que a gente vai sentindo. Aliás, o César cantou a bola antes da Inter... Se empatar, toma virada. Exatamente. E ontem eu tinha muitos afazeres ao mesmo tempo, exatamente, no momento do jogo Corinthians e Santos. Eu falei, hoje nem dá um pitaco na TV vai dar. Então liguei o rádio, falei, vou escutar pelo rádio, que até eu prefiro. Mas eu vou dizer uma coisa para você, veio o segundo tempo, né? O primeiro tempo foi lá e cá e tal, um negócio assim, mas o segundo tempo o Santos, a gente percebia, né, que o Santos estava mais encorpado, né? E o Corinthians só chegaria ao segundo gol se tivesse o aproveitamento, talvez, de um contra-ataque, essas coisas aí do futebol. Você sabe a hora que o Santos empatou, eu não senti absolutamente nada, eu não fiquei triste, porque estava na cara que o Santos ia empatar, estava muito na cara. Ouvindo pelo rádio, César, estava muito nítido isso aí. O Santos, ele buscou mais o empate do que o Corinthians, a ampliação do placar. Então, de fato, quer dizer, um time ganhando de 3-1 e tomar essa virada do jeito, da forma que tomou, aí você está colocando, da forma, perder é normal. Perder, se fosse 3-0 pro Sertãozinho, normal, tudo bem. Normal. Até o que ele citou, eu até comentei com o senhor aqui, doutor, antes de começar o programa, que quando eu voltei de Sertãozinho, eu fui para casa da Dani, minha namorada, e quando ela olhou para mim e falou assim, nossa, você viu fantasma? Eu vi fantasma, porque estava 3-1 para a Inter e foi 4-3 para o Sertãozinho, quer dizer, ela comentou comigo, olha, eu vejo você em várias derrotas da Inter, mas igual essa eu nunca vi. Doutor, eu não sabia o que eu falava, eu estava atônito, porque o que a gente viu de Sertãozinho, terminou a jornada, eu que recolho todo o equipamento. Demorei uns 5, 6 minutos, sabe quando você... boa noite, Limeira, boa noite toda a região, tchau. Fiquei 5 minutos, falei, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Sabe, foi muito triste. Agora, a sequência que você colocou aí não é fácil. A Inter tem uma sequência complicada, aliás, o Valim, na semana passada, no nosso programa de rádio, falou que a tabela não foi muito generosa com a Internacional, mas de qualquer maneira a Série A2 é Série A2, quer dizer, é um outro campeonato e tal. Agora se questiona muito o time, se tinha qualidade ou não, meu Deus do céu, até um tempo atrás tinha qualidade, agora não tem mais. Eu também acho que o jogador não desaprende. Mas, sobre a tabela, eu prefiro pegar o time bom em casa do que o time bom fora. Sim. Eu não acho que a tabela não foi generosa para a Inter. Eu prefiro pegar o time que está embaixo da tabela fora de casa do que dentro. Você joga mais fácil de se defender. Lógico. Claro. Eu prefiro pegar o Juventus no Javari do que no Limeirão. Eu prefiro pegar o Guarani aqui no Limeirão do que no Brinco. Eu prefiro pegar o São Bernardo aqui no Limeirão do que lá em São Bernardo. Tá, perfeito. O Taubaté aqui do que lá. Concordo. Então,
Tá bom. Eu ouvi muita gente criticando o João Valim, enfim, a comissão técnica da Inter, por esse resultado. Eu não diria. Claro, o João Valim teve culpa. Ele, na minha opinião, ele fez uma alteração errada. Mas a gente não pode crucificar só o João Valim por aquilo que vimos em Sertãozinho. Porque, Beto, a todo instante, o João Valim do banco de reservas, ele fazia sinal com a mão e gritava. Gritava a todo instante: vamos sair, vamos sair. Só faltou ele entrar em campo e puxar os jogadores pela camisa, tirar do campo de defesa e passar para o campo de ataque. E os jogadores não saíam. Mas isso aí é automático. Quando você... Volta naquilo que eu disse no começo do programa. Quando você não tem um meia que puxa um contra-ataque, é automático. Os jogadores dentro de campo, eles voltam, eles se recuam por si só. Então, João Valim teve culpa? Teve culpa sim, mas não é totalmente a culpa dele não. Os jogadores também. Perfeito. Dimar, para fechar o seu giro então de manchetes? Não, é basicamente isso, doutor. Eu tinha um detalhinho aqui. O Gustavo. Essa é boa. O Gustavo, que foi dispensado pelo Corinthians, fez até uma tatuagem do primeiro jogo dele com a camisa do Corinthians, veio bem credenciado do Criciúma. Ele foi emprestado ao Fortaleza. Hoje é o artilheiro maior do Brasil. 12 gols em 10 jogos, ele que joga no Fortaleza do Rogério Ceni. Emano, também? Não, Gustavo é brasileiro. Brasileiro? Brasileiro. Então tá bom. Ruim de bola, mas artilheiro. Então tá muito bom. Esses então, os destaques iniciais do nosso glorioso Homem da Paz, Edmar Ferreira. Sempre conciliador, sempre tranquilo, né? Suave. Trabalhador. Trabalhador. Muito bem. A hora que você quiser também, tem a segunda-feira da Inter que foi agitado, o que aconteceu, tá? Não. Bom, nós nem chegamos ao seu destaque ainda. Edmar realmente colocou um assunto aqui palpitante. Ô, meu querido Su, agora os seus recados. O Sul, quer dizer que é Tríplice Fronteira que vai chamar a sua coluna? Tríplice Fronteira. Fiquei muito contente com o nome. Agradeço ao senhor pela sugestão. E é difícil você nomear alguma coisa assim, porque é com muito carinho que a gente faz, né, as coisas. A gente trabalha, a gente que trabalha na Gazeta, então a gente tenta oferecer o melhor para o leitor. E olha, eu estava cafifado com o nome, passaram vários nomes, e os nomes a gente já vê aí em vários jornais, revistas. E estava faltando um nome particular, né? Com um significado, com um peso. Então, fiquei muito contente por essa coluna que estreia no próximo domingo, né? Tríplice Fronteira, que além de falar de Iracemápolis, Limeira e Cordeirópolis, traz uma lembrança ao nosso querido amigo Pardal, que por tantas vezes nós brindamos ali na Tríplice Fronteira do Paraguai, da Argentina e também do Brasil, onde o César também teve essa felicidade de passar por lá. Então, com uma cajadada só, o senhor matou 2 leões, digamos assim. Vai ficar entre, viu, César? Vai ficar entre Limeira, Cordeirópolis e Iracemápolis. Mas muito sugestivo. Vai ficar espremidinho ali. Quando o deles me falou sobre isso, falei, que espetáculo. Aproveitando a oportunidade, parabéns, viu, para você, para toda a equipe da Gazeta, né, para aqueles que colaboram, aqueles que escrevem, pelo novo formato, né, que eu pude ler ontem, e eu fiquei muito feliz também de ter a volta do Valfrido Salve na Gazeta. O Valfrido é espetacular. Do pouquinho que eu sei, o Valfrido me ensinou muito. E eu tenho um respeito muito grande pelo Valfrido Salve. E estou muito contente com a volta dele na nossa Gazeta. Aliás, ele já foi convidado, está se preparando para vir aqui da Segunda Esportiva também, para falar um pouco mais sobre esporte. Espetacular. Está se recompondo aí. Parabéns, Val. É isso aí. Então, o Valfrido que estreou nesse domingo, a página ficou mais... Agora eu escrevi um artigo, coloquei, faça o teste do relógio. Né? Quanto tempo você perdia para ler a Gazeta, você dedicava para ler a Gazeta, e veja agora quanto tempo você vai... Né? Aliás, o Denis chamou a atenção, o cara vai no banheiro agora... Eu perdi hora. Olha lá. Tem que escorregar um... Ela está mais alegre, né? Tá sim. A Gazeta. Está se reinventando, né, Denis? Pois é. Então, os nossos leitores e amigos da Gazeta, durante a semana, tem mais novidades também, né? Legal. Muito bem. Doutor, o senhor falou do Pacaembu, e hoje a Crônica de São Paulo fez um levantamento, uma sugestão, que os 3 apagões que aconteceram nesse ano no Pacaembu pode ser por conta da possível privatização do estádio, né? O prefeito João Dória quer privatizar o Pacaembu, e talvez esses sinais de que o Pacaembu não funciona com poder público, para jogar a ideia de que tem que privatizar mesmo. Premeditados, então, levantaram essa informação na Crônica de São Paulo hoje, que esses apagões seriam premeditados. Aí, para abafar um pouco esse falatório, eles dispensaram o diretor-geral do Pacaembu. O cara foi mandado embora. É a 3ª vez que acontece o apagão
E ontem com um peso maior, porque foi num clássico, domingo, a principal emissora do país, com a grade passando. Eu fiquei imaginando o cara que comanda a grade da Globo, deu um nó na cabeça lá no fundo, dele. O Oscar para começar e o apagão, o Pacaembu. Foram mais 50 minutos. Que coisa, o cara... E o regulamento pede 30 minutos, né? Até alguns amigos do rádio dizem, olha, o regulamento diz 30, mas o telefone sempre toca nessa hora, né? Sim, eu estava ouvindo, exatamente. Mandou pro Faustão, né? Teve que encurtar. Exatamente, mas... Não, e aí os caras falavam assim, porque olha, eu já vivi uma situação dessa, vocês devem ter vivido isso também, né? Quando falta alguma coisa, tem que ficar enrolando ali, fala, não tem mais o que falar, tem hora que esgota, mas eles estavam falando tanta coisa, inclusive uma delas, não, Faustão não dá, porque o Faustão tá gravado, não pode mexer no Faustão. Teve um jogo, doutor, Muita gente no Limeirão, Inter e Palmeiras B. Só que não terminou a energia elétrica. Alagou o gramado. Foram 2 horas até o jogo ser reiniciado. O jogo estava marcado para as 18 horas e aconteceu às 20. Eu me lembrei agora do último jogo que ocorreu um problema dessa natureza, que você não tinha mais o que fazer. O médico do Independente. Entrevistei até a Gandula. Meu Deus do céu. Ainda é a turma. Meu Deus, você estava lá? Ele foi Não, mantido foi lá e o jogo é o Prega Fogo. Ah, Prega Fogo, tal. Foi. Entrevistei até a Gandula. O Denis ficou falando com as meninas. 4-2 pro Meu Deus, Atibaia. onde que ele tá? Ele tá lá em Atibaia, tá vindo aqui pra Indaiatuba. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, Denis, tem mais alguma Pois é, doutor. E sobre o Independente, acabou de sair fresquinho uma informação, inclusive eu tive até que mudar as notinhas da coluna de amanhã da Gazeta, uma decisão embasada numa denúncia, entre aspas, do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo, derrubou o artigo do regulamento da 4ª divisão que não pode inscrever atletas com mais de 23 anos. Acabou de acontecer. Então, é o tal do cabe recurso. Só que os dias vão passando e entre recurso, e entre decisão, e entre ato, e entre possível fato, os clubes ficam indecisos, porque vai que contrata um jogador acima de 23 anos e depois não pode inscrever. Então, mexeu bastante com a 4ª divisão do futebol paulista, que é a divisão do Independente. O Galo fez um jogo-treino no final de semana, até que ganhou o jogo, mas o resultado não foi tão divulgado, porque mexeu-se muito, mudou muito. 5 jogadores foram dispensados, outros 5 chegaram hoje. Quarta-feira tem mais um amistoso contra um time de Osasco. Então o Galo vai se movimentando. Mas a principal informação do dia, da noite, desse momento é essa decisão judicial que derruba a proibição dos times da 4ª divisão do futebol paulista inscreverem jogadores acima de 23 anos. Certo. E sem limite. Segundo essa decisão, pode contratar quem quiser, o Viola, o Marcelinho Carioca, o Edilson. Deixa eu perguntar para o Edmar, então, antes de passar para o César em definitivo, você acha uma boa essa decisão? Doutor, não liberado 100%. Eu sou contra, porque eu acho que a 2ª divisão é realmente para jovens talentos. Então, eu acho que aquela regra antiga de um elenco poder inscrever 3 jogadores acima de 23 anos, eu acho que essa regra seria boa. Agora, ilimitado, não concordo. Você acha, Denis? Doutor, eu acho que livre escolha. É uma 4ª divisão, já tem o sub-20, né? Tem o sub-17, tem o sub-16, tem o sub-15, tem o sub-13. Pode ser um Master também melhorado, né? 4ª divisão libera. Até porque tem jogador que vai jogar a Série 3 agora e até a Série 2, depois não tem o que fazer. Reforça a 4ª divisão, pô. O Denis, né, César, falou algo também, aliás, então tem falado sobre isso também. Um jogador com 23 anos, se ele tinha que estourar, já estourou. E se ele chegou com 23 anos e também, não estourou, não vai estourar mais. Não vai, eu estou com o Denis. Eu assino embaixo, técnica. assino embaixo que o Denis falou. Tenho a mesma opinião dele. Deixa contratar com 29, 30, 38, 40 anos. Deixa quem paga é o clube, não é a federação. Nós já temos o sub-20, sub-17, sub-15, sub-11. Daqui a pouco está com o sub-25, ou sub-28. Eu acho que foi uma medida correta. Eu era contra essa coisa de disputar essa divisão com jogadores abaixo de 23 anos. Achei a medida corretíssima. E só para encerrar, doutor, há uma possibilidade de uma reunião nos próximos dias entre os clubes. E os clubes definirão, vamos contratar acima ou não contratar acima? Sabe o que vai acontecer? Eles vão limitar. Como era até pouco tempo atrás, limita-se. Olha, você pode ter aí 5 jogadores ou 6 jogadores. Eles vão limitar. É interessante também. E outra coisa, pelo aspecto financeiro também ajudaria. Sem dúvida. Também Sem dúvida. Aí fica aquele, não, contrata, aí o outro chega ganhando 5, 10, o outro está ganhando 700 mil, sei lá. Bom, muito bem. Denis, tudo beleza. Onde está aí o professor Gaia numa hora dessa?
O Gaia está em Ilhabela. Ilhabela. Ele depois passou um problema difícil de saúde, né? Ele literalmente passou mal no jogo contra o Mogi Mirim. Ele tinha um projeto lá para fazer antes de assumir o Mogi. Aí de repente apareceu o Mogi, ele tentou empreitada, não deu certo, o Mogi vai cair, favas contadas já na Série 3. Ilhabela tem febre amarela, Denis? Não, doutor. Tem macaco lá? Não. Segundo o nosso amigo João Valdir de Moraes, o mito, o fenômeno, o homem brocador, o homem que brilha, tem mosquitinho porva. Você quando esteve lá, foi muito incomodado por esse Não é mosquito? nenhuma vez. Nenhuma vez. Aliás, tem mangas maravilhosas lá em Ilhabela. Tem, realmente, manga tem mesmo. Então tá bom, Denis, muito bem. César, agora vamos para os seus destaques e também o que aconteceu com a Internacional de Mas destaque é sobre a Inter. Falar em mosquitinho porva, aconteceu um fato comigo em Sertãozinho, quando o Edmar abriu a jornada, e ele jogou para mim lá embaixo, e tinham jogado um fertilizante nos gols lá do campo do Sertãozinho. Eu estava bem próximo assim do gol, atrás da rede, mas o que tinha de mosquitinho, não sei se é porva ou polva, uma coisa, deve ser porva mesmo, né? O que tinha de mosquitinho lá é impressionante. Então vamos ao gramado com César Roberto. Olá, Edmar, boa noite. Entraram 2 mosquitinhos na minha boca. Já aconteceu isso comigo, uma abelha. E você foi abelha. Eu falei na transmissão de você. E eu me engasguei com o mosquitinho. Olha que desespero. Eu não sabia se eu parava de falar para tossir ou se eu tirava o microfone para fazer alguma coisa. Sei que foi uma situação complicada. Mas você sabe que esse negócio de porva ou não, teve um locutor uma vez aqui em mim, ao se referir a água espraiada, né, ele quis dar um pouco mais de ênfase, né? Ele falou, olha, a ocorrência se deu no bairro de Águas Espalhadas. Não fui eu não, hein? Mas ele tinha uma voz bonita, sabe? Uma voz aveludada. Água espalhada. Que água espraiada? Águas espalhadas. Quase caiu na cadeira. Posta a voz pra falar assim. Em Barueri, quem conhece o estádio do Barueri, de Mário Denis, acho que você também, tem muita mariposa. Mas, né, Edmar? Bastante. Uma enormidade de mariposas que ficam ali nas cabines, só que é cercado de vidro, né? A cabine é fechada com vidro, então não tem problema. Mas, a mariposa é original. é original. Original. Parece uma asa delta. Porque a que você se refere, talvez ali ao redor do estádio tenha algumas. Eu fui dar escalação no jogo da Inter, não foi, Edmar? Foi. Lá em Barueri, né? No Limeirão. No Limeirão. E uma abelha de 5 metros de altura entrou enorme. E aí o Pel, que era o homem da parafernália lá, colocou um zumbido de abelha lá no ar e eu não consegui continuar, porque a abelha ficou É difícil. Inchou, ficou difícil. É complicado. Vamos lá, em relação à Inter ainda, Beto, ontem à tarde, depois da derrota, da maneira que ela aconteceu, lá em Sertãozinho, ontem à tarde fez com que a diretoria da Inter se movimentasse, se mexesse. E houve uma reunião, até que extraordinária ontem, da diretoria da Inter com alguns investidores. Isso ontem à tarde, em pleno domingo. Aí a pergunta foi, o que é que iremos fazer? Que decisão vamos tomar? Ouviu-se um, ouviu-se outro, né? Houve quem entendia que o momento era até de trocar a comissão técnica leonina, outros entenderam que não. Aí resolveu-se o seguinte, na reunião de ontem, vamos amanhã, hoje, segunda-feira, vamos chamar a comissão técnica, João Valim, Guilherme, Edilson, massagista, roupeiro, chamou todo mundo para uma reunião hoje. E aí, o que aconteceu? O que é que está acontecendo? Aí cada um deu a sua opinião. Olha, está acontecendo isso, o elenco não é mais o mesmo que nós tínhamos, olha, é um elenco barato, para disputar uma Série A2, necessita de um elenco bem mais caro do que a Inter tem, enfim, todo mundo deu a sua explicação. Tá? A reunião que durou quase 2 horas. E amanhã, antes de começar o treino, haverá uma outra reunião de alguns diretores, alguns investidores, com os jogadores da Inter. Então hoje, essa lavagem de roupa suja foi entre diretoria, investidores e comissão técnica. Amanhã será diretoria, alguns investidores e os jogadores. Então isso é um bom sinal. É sinal que a diretoria está preocupada com o que está acontecendo, está dando apoio para todo o elenco. Em momento algum, a diretoria deixou de dar apoio, tá? Então a comissão técnica permanece e o objetivo daqui para frente é a Inter ganhar a maioria dos seus jogos para tentar uma possível classificação no G4.
Porque se você pegar a tabela... Vou Pois dar a não. minha opinião antes que você fale dos próximos compromissos da Inter. Primeiro, hoje eu posso opinar, porque o Roberto não está, sobra tempo para mim também. Pode ir. E o Joãozinho, aliás, o João se recupera, né, Denis? Como é que ele já... Já está se preparando para cobrir o centenário do Galo. Ele está chamando tudo de alface, verdade isso? É verdade. O João quer comer alface. João, você gostou da comida? Ele agora está Alface. fitness. É? Fitness. Tá fitness, então tá Fazendo bom. uma readequação mente, psicológico e físico. João, você levantou melhor hoje? Doce. O Galo vai fazer 100 anos? Doce. Então tá bom. Joãozinho está se recuperando. A gente está brincando que está se recuperando e muito bem. Grande João Valdir de Moraes, o Beduíno. Minha opinião, tem uma praga dentro da diretoria da Inter, todo mundo sabe, né, quem é, e onde essa praga é uma erva daninha, ela vai e contamina as coisas. Então, enquanto a Inter não se livrar dessa praga dentro da sua diretoria, que eu não reservo direito de não falar, mas muita gente sabe, eu acho que a situação sempre vai ficar bem conturbada. A Inter perdeu o seu certo ou errado, o Celso Potec fez bem ou fez mal, mas o fato é que havia alguém que assumia a responsabilidade. Então, até agora, você fala, a diretoria da Inter, que diretoria? Né? Então a gente não sabe que diretoria que é. Mas ontem deu para perceber, né? Sim, que realmente existe uma diretoria, né? Bom, mas tudo bem. Mas a praga está lá. Sim, a praga está lá. É que nem frieira. Você tem que passar lamisil de vez em quando, as pomadas, senão ela volta. Ponto número 2. Eu acho que não tem que mexer no João Valim. Não. Mesmo que a Inter De jeito caia, nenhum. que aconteça uma tragédia e a Inter caia. César, você se lembra muito bem, nós estamos falando de um projeto. O João Valim, ele salvou a Inter do rebaixamento, né? Depois, com as peças que ele trouxe, formou uma bela equipe, tanto que só não conquistou por detalhe o título da Série A3, fez uma belíssima apresentação, começou mal, mas depois reagiu e melhorou na Copa da Federação, ou seja, o trabalho é positivo até agora. Totalmente. Agora, eu acho que somente ele sabe o que está acontecendo. É evidente que, brincadeiras à parte, João Mourinho, eu sempre fui um crítico do time da substituição, né? Eu acho que ele demora muito, eu acho que ele, em algumas partidas, ele pode ser mais criativo, um pouco mais, né? Concordo com o Edmar que jogar sempre com 3 atacantes não é o melhor esquema, que ele pode ter variações, e se ele não tem, talvez até por falta de peças. Então, eu acho o seguinte, o técnico João, na minha modesta opinião, a Inter subindo, se classificando, caindo, aconteça o que acontecer, o técnico tem que ser mantido. Essa é a minha opinião. Dos culpados do que está acontecendo, o João Valim, na minha opinião, é o menor deles, César. Essa é uma opinião que eu tenho. E isso ficou definido nessa reunião de hoje. A Inter se classificando, a Inter subindo, ou a Inter caindo, a comissão técnica da Inter não será mexida. Tá? Aliás, o João Valim, eu já disse várias vezes e repito, a Inter tem que fazer uma estátua para o João Valim na frente do Limeirão, porque o que esse moço fez para a Inter é um negócio fantástico. Doutor, rapidinho, só sobre o que o César está dizendo, uma impressão que eu tive como ouvinte, ouvi a transmissão inteira, o César mais uma vez brilhante, quando acabou o jogo, para pensar alguma coisa de alguém, porque jogador quando perde não quer falar, né? Quando ganha faz fila para falar, mas quando perde não quer falar. Ou quando a gente elogia, não cita, mas quando faz algum apontamento de problema, aí recorta o bilhete do jornal e leva para mostrar o que está acontecendo. Então, uma questão que me surgiu ouvindo as declarações. Eu achei o Zé Matheus muito intranquilo no final do jogo, talvez uma sobrecarga em cima dele, uma pressão em cima dele, o jogador de repente assim não rende o que tem que render, não sei. O próprio Balardim ainda um pouco mais tranquilo, mas achei também com um pouquinho de alguma coisa entalada. E depois o André Guilherme, o gerente de futebol, que também não disse muita coisa, além de contemporizar. Eu fiquei com a impressão que internamente pode estar acontecendo alguma coisa. Você ouviu o que o Moisés disse? Não, quando eu fui entrevistar? Foi Moisés, né? Olha, toda a culpa cai em cima de mim. Moisés. Então, eu sou o culpado? Então, deu a impressão, sim, de que alguma coisa existe internamente. Agora, tem uma coisa, né, César? É minha opinião, tem que ser mantida. Agora, a pressão, a grande pergunta é, se a Inter perde para o Guarani aqui, depois vai jogar lá em Rio Claro. Né? Claro que os torcedores da Inter, muitos torcedores irão para Rio Claro. É do lado? É do lado aqui, muita gente vai lá. Eu não sei se aí é que está o tal negócio. Eu não sei se a diretoria estará ou estaria preparada para suportar a pressão que vai começar a girar em torno do João Valim. Porque isso é cultural, não é uma questão da torcida da Inter, torcida do... Isso é automático. É automático. Então eu acho que já nessa quarta-feira eu acho que haverá pressão em cima do elenco e do técnico. Pressão vai existir, você pode ter certeza. Só que, depois desse encontro que teve hoje, e do encontro que vai acontecer amanhã antes do treino,
eu acho que o pior já passou. Sabe, foi muito importante essa reunião, essa conversa da diretoria com a comissão técnica hoje e com os jogadores amanhã. Eu acho que muitos colocaram para fora aquilo que queriam colocar já há algum tempo, e isso é muito importante. Então, depois do que eu vi hoje e do que a gente pode ver amanhã, acho que a Inter tem tudo para se reabilitar quarta-feira contra o Guarani. Porque se você pegar a tabela, a Inter está a 5 pontos do quarto colocado, no G4, e a 6 pontos da Portuguesa, que é a penúltima colocada. Então a situação da Inter não é dramática, não. É só ela ganhar do Guarani quarta-feira aqui, e quem sabe, Rio Claro no próximo sábado, ir lá empatar, ou até ganhar, que ela volta a ficar numa posição satisfatória na competição. Os resultados dessa última rodada foram favoráveis à Inter. Agora, toda vez que eu vejo o resultado, eu vou Tuporanga. E Juventus, eu lembro de vocês Doutor, terminou o jogo do Juventus. César está aqui de prova. Eu entrei no carro e falei, vocês querem apostar que o Nacional vai vir aqui domingo e vai ganhar o jogo? Falei ou não falei? Falou, mas todo mundo vai ganhar. Falei, o Nacional vem aqui e vai ganhar o jogo. 1-0 pro Nacional. Falei assim, quer apostar que o 15 vai lá em Votuporanga e vai ganhar o jogo? 2-1 pro 15. Sabe, essas duas derrotas que a Inter teve, Votuporanguense e Juventus, essas, na minha opinião, foram inaceitáveis. Se tivesse ganho um jogo fora, ou em Batatais, ou em Votuporanga, que foi uma barra, ou na Rua Javari, a Inter estava com 17 pontos, velho. Votuporanga, uma vitória. Pra mim, foi a pior das derrotas. Essa de Sertãozinho, lógico, foi doída. Pra mim, a pior foi contra o Juventus. Não, pra mim foi em Votuporanga. Contra o Juventus. O time do Votuporanguense, horroroso. E o Juventus, Edmar? E o Juventus? Você pode ter certeza, ninguém vai perder na Rua Javari. Pode marcar que eu estou falando. Ninguém vai perder. Ganhou lá. O Audax ganhou lá. A Inter foi lá e perdeu para o Juventus. A Inter empatou com o Batatais lá. O Audax foi lá, que é lanterna, ganhou do Batatais. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar também do Independente, falaremos também do Campeonato Paulista e desse jogão, né? A nossa enquete de hoje, da Paris Saint-Germain. Aliás, se o João Valdir estivesse aqui, como que ele chamaria o PSG, o deles? Paris Saint-Germain. E o presidente da CBF, como é que ele chama? Marco Polo Del Nero. Ele gosta de... Ei, Joãozinho, volta logo, João. Tá fazendo falta aqui no nosso programa. Bom, vamos sair um pouquinho de futebol agora, lembrando a enquete de hoje, 3404-5655, 5650-5659. Participe da PSG ou da Real. O Christian joga? Cristiano Ronaldo joga. Aliás, o Real Madrid completo, com a volta do Modric e com a volta do Toni Kroos, que não jogaram a partida de ida em que o Real venceu por 3-1. Então, o time completo do Real, e o Cavani foi poupado no fim de semana no Campeonato Francês, retorna ao Paris Saint-Germain para o jogo de amanhã. Quer que eu arrisque falar uma bobagem para vocês três aqui? Fale. Eu vou arriscar uma bobagem para vocês três. Na minha opinião, o Neymar é um estranho no ninho. Eu não digo nada se o time se unir a ponto de tentar demonstrar para a diretoria do PSG que não precisa do Neymar e aí fazer uma partidaça, né, e conseguir a classificação. Porque, olha, o Neymar não foi recebido de braços abertos pelos jogadores, a gente sabe disso. E agora ele brigou com o Mbappé. A diretoria do Paris Saint-Germain pode negociar o Mbappé a pedido do Neymar. Vai entrar o Di Maria, que é o melhor jogador do PSG. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas pode acontecer. Porque de repente, César, porque olha, eu vi o jogo, eu vi boa parte do jogo, tá? Com meu filho, inclusive. O PSG, no segundo tempo, destruiu o Real, jogou muito mais que o Real, muito mais. Teve a questão da substituição, até que substituiu mal. Mas a vitória foi construída no finalzinho, nos últimos 5 minutos, 2 lances assim, aquele gol do Marcelo nunca mais faz um negócio daquele lá. Então tem essa também, viu? Bom, olha, tá aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Esse é o ingresso, a diretoria da Inter. Muito obrigado aí pelo ingresso que chegou aqui no nosso programa. Olha aqui que beleza. Inter e Guarani. Olha aqui, eu mesmo estou colocando censura na minha boca, olha que beleza. Tá aqui, ó, muito bem. Eu estava escrevendo o artigo, Denis, como é difícil reduzir 25% do artigo. Quando eu vi, falei, meu Deus. O senhor reduziu 125%. 125%, tá bom. Bom, vamos acompanhar agora o Fernando. Tudo em ordem aí, Fernandão? Podemos ir para o nosso Prêmio Gazeta? Porque nós vamos falar agora um pouco de cultura, né? No final, aliás, no ano passado, como sempre faz, a Gazeta faz o seu prêmio de literatura e hoje nós dedicamos uma parte do nosso programa para exibir também as mensagens de jovens talentos da escrita aqui da nossa cidade. Então vamos à reportagem.
Quando as portas do Teatro Vitória se abriram, eles começaram a chegar aos poucos, acompanhados dos pais, amigos e educadores, mais do que estudantes. O Teatro Vitória recebeu crianças e jovens que se colocam como agentes de transformação da sociedade em que vivem. A 27ª edição do Prêmio Gazeta de Limeira de Literatura reuniu autores das 45 melhores redações em uma noite de emoção. Mais do que emocionar, os finalistas mostraram que querem escrever seu futuro e apresentaram, no papel, como pretendem fazer isso e o que acreditam. De pequenos gestos que começam nas salas de aula, até grandes passos para a educação, saúde e política brasileira. Cada um que recebia sua medalha entendia que a reconstrução do país está nas mãos que seguram, agora, lápis e cadernos. Nesta edição, a Gazeta de Limeira recebeu 748 redações de 85 escolas diferentes, entre escolas públicas e privadas. Dessas, a comissão julgadora selecionou 45 nomes que foram diplomados. As melhores redações de cada uma das 9 categorias também foram conhecidas na mesma noite. Com muita emoção, categoria e o coração na ponta dos dedos, a Orquestra Sinfônica de Limeira, conduzida pelo maestro Rodrigo Miller, abriu os trabalhos do 27º Prêmio de Literatura da Gazeta. Na mesa diretora, o prêmio é conduzido pelo diretor-presidente da Gazeta, Roberto Lucato. Meus colegas jornalistas, convidados do 27º Prêmio Gazeta 2017. Muita alegria, muita honra que a Gazeta recebe a todos os senhores e senhoras aqui presentes nessa noite tão gostosa, tão agradável para nós da Gazeta de Limeira. Ao lado dele, a diretora Fabiana Lucato e a jornalista Márcia Lucato. Participaram da mesa a organizadora e madrinha do evento, Lenice Medeiros, a dirigente regional de educação, Isabel Cristina Pivetta, o secretário de Cultura, Farid Zaine, o presidente da Câmara Municipal de Limeira, José Roberto Bernardo, e os prefeitos de Limeira, Mário Botion, o de Iracemápolis, Fábio Zusa, e o de Cordeirópolis, Adnan Ortolan. Os alunos foram chamados ao palco pela jornalista Renata Reis. Os demais jornalistas, que fizeram parte da comissão avaliadora, auxiliaram na entrega das medalhas aos premiados. Entre os premiados, Isabela da Silva, do 1º ano do ensino médio. Ela, que representou a escola Trajano Camargo, falou com a reportagem sobre a importância do prêmio. A minha professora divulgou na sala e aí eu comecei a pesquisar sobre o tema na internet, em jornais, e daí eu montei a redação. Quando você começou a escrever, chegou a sonhar que poderia ganhar? Eu pensei sim. Nossa, eu fiquei sonhando com o dia da premiação, que ia acontecer se eu ganhasse. Eu não ganhei em primeiro lugar, mas só de estar aqui já é uma vitória. Escreveu direto, teve que corrigir. Quanto tempo demorou para escrever? Eu escrevi tudo em um dia só, mas aí depois eu fui corrigindo aos poucos, e a minha professora também, ela fez uma correção antes de devolver para mim, que daí eu reescrevi e passei para cá. Na Escola Municipal de Cordeirópolis, Amália, o aluno W. Henrique Souza, do 4º ano do ensino fundamental, também esbanjou categoria no seu depoimento. Eu tava lá em casa, aí eu vi essa redação para me fazer. Na hora que a Renata tava anunciando ali, você já identificou que era sua? Já. Ficou emocionado? Fiquei. Se você tivesse que dedicar a sua vitória, você dedicaria a quem? A minha mãe e meu pai. Mais alguém? Meus irmãos, minha avó, meu avô, minhas professoras, a diretora, todo mundo que me ajudou. Toda a galera? Toda a galera. Prefeito de Cordeirópolis, José Adnan Ortolan, falou com muito orgulho sobre a satisfação de ter um cordeirópolense representando uma escola pública, principalmente do ensino fundamental.
Olha, muito bacana, principalmente o menino que ganhou. O menino ele vem de um assentamento rural, quer dizer, tinha tudo para não escrever bem, tinha tudo para ter dificuldades na escola, mas ele se superou. Então é uma prova de que, apesar de todas as dificuldades que a gente tem na vida, a educação ela pode transformar vidas. E é isso que eu acredito na minha vida, é isso que eu acredito para a nossa cidade e para o nosso país. A vitória do W e também esse prêmio Gazeta, essa importância muito grande que é você valorizar a escrita, valorizar a leitura, isso nos comove bastante e revela que o Brasil tem jeito, revela que a partir da educação a gente pode transformar o nosso país. Outro representante que abrange a região de Limeira, agora Iracemápolis, representada pelo prefeito Fábio Zusa, também declara o seu apoio ao evento que já dura 27 anos. Fico muito feliz, honrado de estar aqui nesta noite representando a nossa cidade de Iracemápolis, junto com a nossa secretária de Educação, diretores, professores, alunos e familiares. E mais precisamente aqui na cidade de Limeira, onde a Gazeta vem proporcionar há 27 anos esse prêmio. Eu vejo que ela, além de proporcionar, ela ajuda e incentiva um melhor busca do saber aos nossos alunos. Eu penso que isso nos ajuda e é um momento, tenho certeza, de muita alegria para todos nós. Como acontece todo ano, além dos alunos, os professores, classificados em primeiro lugar, receberam o troféu Professor Dr. Milton Pereira de Almeida. Os diretores das escolas classificadas em primeiro lugar receberam o troféu Valdir Salviati de Literatura. O tema desta edição foi Reconstruindo o Brasil que Queremos. A organizadora e madrinha do evento, Lenice Medeiros, falou sobre a importância do tema. A emoção ela é presente e a maior delícia é exatamente essa, de ver os alunos ali tendo o seu valor reconhecido e mão gelada, outros com a mão suando. É uma delícia ver exatamente a reação desses meninos ao serem premiados. Isso não tem preço. Por um lado, os meninos e as meninas pensam que o Brasil tem jeito, as pessoas que avaliam as redações também saem otimistas, né? Com certeza, e o mais importante é que praticamente a unanimidade dos estudantes disseram da sua participação, se colocaram a serviço do Brasil para transformar e para poder trabalhar e cada um fazendo a sua parte. Isso ficou muito claro nas redações e isso realmente dá aquela esperança de que todo mundo vai fazer a sua parte e que nós vamos manter e continuar tendo um Brasil que todo mundo gosta de estar. Com 3 anos, a estudante Ercília Daiane de Souza, de 17 anos, começou a mostrar os primeiros sinais de perda de audição. Aos 12, a visão ficou comprometida. A aluna não deixou que as dificuldades se transformassem em limitações e enviou seu texto ao Prêmio Gazeta de Literatura. Estudante do 3º ano do ensino médio da Escola Estadual Gustavo Piscinini, ela foi acompanhada da mãe, da professora e também do coordenador da unidade e da sua professora interlocutora de Libras, Adriana Bernardo. O diretor-presidente da Gazeta de Limeira, Roberto Lucato, explicou que por não ter atingido o número mínimo de linhas, a redação de Ercília não ficou entre as classificadas, mas pontuou com emoção e chamou a aluna para receber uma menção honrosa pela participação. Sem dúvida, foi o ponto alto da premiação, que emocionou a todos os presentes. Ele comentou, diante do exemplo de Ercília, que será estudado, para uma próxima edição, um prêmio de inclusão. A ideia é que mais estudantes como Ercília possam fazer parte desta premiação. Como acontece todo ano, os pais, diretores, coordenadores e alunos se confraternizam no final do prêmio. A emoção é contagiante. Desta forma, o chefe do Executivo Limeirense, prefeito Mário Botion, também externou seu sentimento após o encerramento do prêmio.
Embora já tenha participado de outras edições, todos os anos temos algo diferente. Aliás, as crianças são diferentes, os alunos são diferentes, o tema é diferente, mas o Dr. Roberto tem sempre nos surpreendido. Esse ano, inclusive, com a leitura de uma redação de uma deficiente visual, que tem um histórico bastante interessante, a Ercília, que é aluna lá do Gustavo Piscinin. E o prêmio é um momento onde os alunos se empenham, mostram persistência, mostram motivação, e os professores e pais têm que fazer esse complemento, porque a educação realmente é o caminho para uma solução de melhoria para o nosso país. Muito bem, está aí o Prêmio Gazeta de Literatura, 27ª edição, parabéns aí ao Fernandão, editor da matéria, ao Denis também, que fez a reportagem muito bem feita, e parabéns, sem dúvida nenhuma, a todos os alunos, aos pais, educadores, a todos que participaram de mais essa edição do Prêmio Gazeta. Vocês contribuem, constroem a educação em Limeira, Iracemápolis e também em Cordeirópolis. Vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem mais Segundo Esportiva e tem as imagens da derrota leonina em Sertãozinho, lá na terra do touro dos canaviais. Depois vocês vão explicar como é que estava o touro. Eu volto já já. Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana, agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região.
vamos falar de algo importante: cuidados com o mosquito da dengue. Você deve ter notado o aumento de chuvas nesse período do ano, e é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar o criador é a forma mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Retire os pratinhos dos vasos, limpe as calhas, tampe bem as caixas d'água, guarde pneus e garrafas em locais secos. São 10 minutinhos por semana. Assim, você e sua família estarão protegidos. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira. Tradição e confiança que você conhece. Segundo tempo da segunda esportiva, mas antes dos abraços que os meus companheiros estão preparando, queria dar um recadinho importante para você. Atenção para esse comunicado de grande importância para Limeira. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. Primeira parcela, o pagamento à vista, podem ser pagos de 10 a 19 de abril, de acordo com o número da inscrição do contribuinte. Ah, sim, você ainda pode baixar a segunda via do carnê pelo site da Prefeitura. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Vamos agora, então, aos recados. E vamos falar também do plano sócio-torcedor. Não é porque a Inter perdeu, não, que o plano acabou, não. O plano mais vivo que nunca. Mais de 400 sócios a Internacional já possui. Com certeza, Beto. A Inter que tem três planos, né, de sócio-torcedor. O de R$ 29,90, R$ 49,90 e o sócio embaixador R$ 79,90. Esses três planos você não paga ingresso em jogos da Internacional no Limeirão. E mais, né? A Inter, como já disse, que você acabou de dizer, a Inter já atingiu a marca dos 400 sócios e agora parte rumo aos 500. E os próximos 100 que aderir o plano sócio-torcedor vai receber um lindo boné, mas bonito boné, personalizado da Associação Atlética Internacional. E mais, foi lançado agora também o plano de sócio para regularização das cadeiras cativas. Então, você que tem cadeira cativa no Limeirão e que não está regularizada, você pagando R$ 25,90 por mês, você regulariza a sua cadeira cativa e você assiste os jogos da Inter também sem pagar ingresso. Então, mais um plano para você aderir. Acesse sócioembaixador.com.br, sócioembaixador.com.br, que tem o total apoio da Dimensional Materiais Elétricos. Pensou em material elétrico, pensou em Dimensional. E o Denis está parecendo o Alfredo, né? Do papel higiênico. Ele ficou, coitado, ele ficou exibindo a camisa o tempo inteiro, não apareceu nenhuma vez. Mostra aí, César, pelo amor de Deus. Não passou nada, Denis. Eles estão enganando você. Parecendo Charlie, pô. Você é muito sem vergonha, viu? Você é muito sem vergonha. Você não pôs a camisa. Miserável. Eu vi, Fernandão, ele vai. Eu vi. Então tá. Doutor, quer agitar minha cabeça enquanto vocês arrumam aí, Edmar, vamos para os seus abraços. Vamos lá então, doutor. Um abraço para o Chitão. O Chitão Pianca e o outro Chitão. É o Chitão do Sociedade, do Society Beira Rio. Um abração para o Chitão, porque domingo vai começar um torneio lá. E o Society Beira Rio fica na rua João Gazeta 210, lá no Novo Horizonte. E vai ter um show sertanejo com o Marcos Oliveira. Grande Marcos Oliveira vai arrebentar nesse show sertanejo lá no Society Beira Rio. Um abraço ao Alexandre Silvério, ao Cláudio Martins, à Maria Silene e também ao Elias Rogério, que estão nos acompanhando. E olha, um abraço a cada torcedor da Inter
que ainda acredita que o Leão pode chegar quarta-feira, é o famoso divisor de águas. Inter e Guarani, nosso convite para que compareça ao Limeirão. Que ele fala isso. Tá bom, vai, doutor, um abraço pro Luiz Carlos Neves, lá da Vila Camargo, que é leitor assíduo da coluna Dois Toques. Obrigado pela companhia e pela leitura diária também na Gazeta de Limeira. Um abraço para Dona Doroti Fantucci, lá de Cordeirópolis, que acompanha o nosso programa. Um abraço para ela, obrigado pela audiência. E também para o Júnior, que é secretário do Conselho Deliberativo do Galo. Passou algumas informações aqui do chá beneficente que o Galo deve fazer nos próximos dias. E no decorrer da semana, a gente faz uma matéria também para a Gazeta, para ilustrar e também para propagar essa nova promoção do Galo. Vamos lá, César, no pique. Pois não, quero mandar um abraço ao Jorge Metitier, que acompanha a gente toda segunda-feira aqui na TV. O Jorge que mama na cabritinha todo dia. Tá difícil, hein, Jorge? Acertar a tetinha da cabritinha não tá fácil, não. Grande abraço para você. Muito bem. E olha, agora nós vamos às informações da Inter, mas antes, ele não tá aguentando aqui. Ele não tá aguentando porque o perfume, não é cheiro, é perfume. Que quem cozinha, o aroma. Ah lá, presta atenção, hein? Eu vou dizer uma coisa para você. Quer falar de pizza em Limeira? 3442-3993. 3442-3993. A melhor, a com melhores ingredientes. A que é preparada com mais amor, ela pensa em você, né? A equipe da Cometa Pizzaria pensa em você, no seu bem-estar, da sua família, na sua alimentação. Eu vou mostrar, olha que coisa, só a equipe do Zé, lá da Pizzaria Cometa, é capaz de fazer. Olha, isso aqui, se nós estivéssemos no Louvre, na França, eles iriam confundir com um quadro, de tão bonito, é uma obra-prima, é uma obra de arte, porque lá, como eu falei, é com amor, não é feito no tapa, assim, não, que bairro que é? Isso aí, nem capricha, porque é muito longe, vai chegar fria. Não, essa pizza, ela chega quentinha, ela chega com amor, né, e você recebe na sua casa uma quantidade equilibrada de massa, de recheio, entendeu? Ela chega em ordem na sua casa, não tem aqueles discos de basquete, aquela várzea aqui, não tem não. Lá no Zé é pizza de verdade, tá certo? Então, Pizzaria Cometa, Zé, mais uma vez, a melhor pizza de Limeira, você pode buscar também na Rua Duque de Caxias, 792, você será bem atendido por toda a família do meu amigo Zé. Pergunta, rapidinho. O Zé anda de Hornet? Que é isso? Ô, Du, fala pra ele. Não anda de Hornet. Não precisamos disso. Olha, outra coisa, Zé, a pizzaria é time operário. Olha lá. Trabalhador, entendeu? Se for necessário com chuva, o Zé entrega a pé e a sua pizza chega quentinha. Vamos agora, então, a Internacional, a matéria da Inter e depois o resultado da nossa enquete, tá bom? Vamos lá. Uma derrota que dificilmente será esquecida pelos leoninos. Depois de um primeiro tempo brilhante, a Internacional perdeu de virada para o Sertãozinho. O jogo, válido pela 10ª rodada da Série A2, foi realizado sábado à noite no estádio Frederico Dalmaso. Quase 2.000 torcedores viram um jogo de 7 gols. A Inter apresentava 3 novidades em relação à derrota para o Juventus. Nicão, Teco e Moisés retornavam ao time titular. O Leão começa melhor e logo no primeiro minuto, Zé Matheus levanta e Tom, desequilibrado, escora para fora, perdendo boa chance. A resposta do time da casa. Sandro bate cruzado para uma excelente defesa de Rafael Pim. Mas é a Inter que abre o placar. Tom ganha pelo alto e a bola sobra para Moisés. O meia cruza para Tom, que finaliza para a defesa parcial de João Guilherme. No rebote, Éder Paulista só tem o trabalho de conferir. Inter 1-0. Sete minutos depois, a Inter amplia. Falta bem cobrada por Vinícius Pedalada e gol de cabeça de Éder Paulista. 2-0. Foi seu 10º gol em 23 jogos com a camisa alvinegra. O 6º só nesta Série A2. O jogo era eletrizante e o Sertãozinho consegue diminuir aos 24. Falta cobrada por Matheus Canzian e o desvio de cabeça do zagueiro alemão. 2-1. Outra falha de marcação da defesa leonina. Mas a Inter jogava bem e criava uma chance atrás da outra. Da intermediária, Moisés bate forte
e João Guilherme faz excelente defesa. No escanteio para o Touro dos Canaviais, subida do zagueiro Júnior Lopes e defesa segura de Rafael Pim. No minuto seguinte, outra vez o goleiro leonino tem trabalho, agora no arremate de Leleco. Aos 38, uma pintura de gol no Frederico Dalmaso. Jogada envolvente de Moisés e Vinícius pedalada. O lateral cruza e Malcom dispara esse tubaço certeiro no ângulo. Um golaço 3-1. Foi seu quarto gol em 54 jogos pela veterana. Atrás do gol, a torcida em terror parecia nem acreditar na atuação de gala da Internacional, que foi aplaudida para os vestiários. Mas o segundo tempo foi uma catástrofe. A história poderia ter sido outra se logo no início o goleiro João Guilherme não espalmasse esse chute forte de Zé Matheus. O time da casa pressionava muito e Rafael Pim apenas acompanha a cobrança de falta perigosa de Matheus Cancian. O Sertãozinho diminui aos 21. Magrão recebe cruzamento, domina, gira e bate no cantinho de Pim. 3-2. O gol incendeia a torcida local. Ricardinho e Wesley entram nos lugares de Moisés e Éder Paulista. Só dava Touro. Aos 34, Nandinho recebe com muita liberdade e levanta na medida para o gol de cabeça de Magrão. 3-3. A Inter sente o empate e toma a virada aos 47, quando Sandro é derrubado na área. Pênalti assinalado pelo árbitro Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Magrão completa sua noite iluminada, deslocando Rafael Pim. Foi seu terceiro gol na partida. João Valim ainda promove a estreia do meia Vitinho. E logo em seu primeiro lance, o meia recebe de Wesley e finaliza na rede pelo lado de fora. Sem forças para empatar, a Inter coleciona mais uma derrota. Na saída do gramado, quase ninguém queria ser entrevistado pelo repórter César Roberto. Foi a terceira derrota seguida do Leão, que anteriormente perdeu para a Ponte Preta e para o Juventus. Time leonino completa sua 9ª partida sem vitória como visitante. O retrospecto agora é de 3 empates e 6 derrotas. Dr. Roberto Lucato, aqui Limeirão, 2 dias depois daquela virada épica do Sertãozinho para cima da Internacional por 4-3. Resultado que deixou o Leão na 8ª posição da competição. Ao lado do técnico João Valim, que teve um fim de semana de muita apreensão, né, João? Afinal de contas, uma derrota como essa é difícil de ser esquecida. Com certeza, é difícil de engolir, né, essa derrota. Tanto nós, comissão, jogadores, diretoria, a própria torcida, né, com certeza não é fácil de engolir uma derrota dessa, né, uma virada dessa, né. A única coisa que me deixa um pouco satisfeito é que ninguém ficou contente. O pessoal sentiu, né, eu via a tristeza, como o próprio Cezinha falou, que o nosso vestiário estava parecendo um túmulo, um velório, né, depois dessa derrota. Então ninguém engoliu, ninguém aceitou, ninguém digeriu essa derrota. Todo mundo ficou nervoso, todo mundo ficou triste, muito triste, né, por ter sofrido essa virada, né. Então hoje tivemos uma conversa, a diretoria conversou com a gente, veio conversar com a comissão, né, já trocamos as ideias, conversamos bastante a respeito do que aconteceu. Automaticamente eu já conversei com os atletas, né, conversamos bastante. Então dá para sentir que ninguém está satisfeito, desde dos atletas até a diretoria, até a torcida principalmente. Ninguém está satisfeito, claro, que ninguém gosta de sofrer uma virada dessa, né? Infelizmente aconteceu com a gente, vamos procurar trabalhar mais ainda, e temos também, ontem mesmo fui assistir Guarani e Rio Claro lá em Campinas, já avisando o time do Guarani, já trabalhando em cima do time do Guarani, porque nós precisamos
da vitória, né? Com certeza precisamos de ganhar, fazer o nosso dever de casa e buscar algum ponto fora. Isso é o que está dentro do planejamento. Ainda está dentro do nosso planejamento, não tem nada perdido, não tem nada que esteja fora do planejamento. Que explicação que você teve, Valim, nesta virada? 3-1 ganhando, até 20 minutos do segundo tempo com o placar favorável. Em 20 minutos, 3 gols do Sertãozinho. No que a Inter errou? Suportar a pressão do Sertãozinho, né? Eu acho que os caras jogando em casa, sofrendo de 3-1, eles não deixaram cair, voltaram para o segundo tempo, atacar, né? Vai com tudo ou nada, perdendo de 1, perdendo de 10, essa é a palavra certa que aconteceu lá. Vieram para cima com aquela pressão, torcida junto, todo mundo junto, até inclusive nós estávamos naquela, não podemos tomar o segundo, se tomar o segundo, aí vem torcida, vem estádio, tudo para dentro de campo e acaba acontecendo a virada. Eles também têm os méritos, um ataque muito bom, né, que a gente sabia que tinha que tomar muito cuidado. No primeiro tempo eles já tiveram alguma chance de gol, né? Rafael Pinho foi muito bem, atacando praticamente com quase 10 jogadores lá dentro da nossa área, aí ficou meio complicado para a gente. Mas aquilo que eu digo, agora temos os jogos em casa, onde nós temos que fazer a diferença, né? Fazer nosso dever de casa, com a nossa torcida. Junto com a nossa torcida, nós nunca perdemos. Muito pelo contrário, sempre ganhamos e a nossa torcida sempre nos apoiou do começo ao fim. Então nós temos que estar com a nossa torcida mais forte ainda, para encarar, né, a torcida do Guarani, que vai vir com pressão para cima da gente, e a gente fazer a nossa pressão, que a gente sempre fez aqui no Limeirão, fazer perante o Guarani, para que a gente faça o nosso dever dentro de casa, né? Eu acho que sempre comentei, desde que eu cheguei, a torcida sempre esteve do meu lado, do nosso lado, e eu acredito que não vai ser diferente, né? Na hora que eu mais precisei, ela virou do nosso lado e nos empurrou até o fim, torcendo do começo ao fim do jogo, às vezes com o placar adverso, nós conseguimos a virada por força da nossa torcida. Enquanto eu tiver essa torcida do meu lado, essa torcida é fundamental no nosso trabalho. Ela é o meu 12º jogador e ela faz parte dessa campanha toda que a gente fez. E está todo mundo empenhado, desde a presidente, diretoria, comissão, jogadores, torcida, remar para o mesmo lado. Estamos dentro da competição, não temos que ficar nervosos que é perigoso, não. Vamos buscar a classificação, vamos brigar para classificar assim até onde nós tivermos forças, nós vamos brigar para classificar e vamos pegar equipes fortes, não tem equipe fraca. Agora é o Guarani, depois é o Claro Fora, depois é São Bernardo, líder em casa de novo. Então não tem jogo fácil. E nós precisamos unir forças. Esse é o momento da gente se unir forças, né? Quanto mais forte nós formos contra esses adversários, mais condições de vencer a gente vai ter. Sabemos que ia ter fases difíceis. Isso, todo time tem aquelas fases que não dá nada certo, por mais que você trabalhe, por mais que você jogue, por mais que você corra, e às vezes não dá certo. Mas eu tenho certeza que aqui dentro de casa está dando resultado, vai continuar dando resultado, e uma hora lá fora vai dar certo da gente trazer os 3 pontos que a gente está precisando para tentar a classificação. Muito bem, Valim. Torcemos para que isso aconteça e aconteça o mais rápido possível. Lembrando, a Inter volta a jogar quarta-feira, 8 da noite, transmissão da nossa equipe de esportes com o comando dele, Edmar Quase Frito Ferreira. O resultado está aqui, ó, 49, quase frito. Duplamente filtrado. Duplamente filtrado. Ó, deu 49 PSG para 49. 164 acham que o Real Madrid vence o duelo de amanhã. Vou dizer uma coisa, você tá fritinho, parceiro. Passa, sai dessa janelinha aí, parceiro. Vamos lá, então, para os 5 ingressos da Inter. Gabriel Nogueira, lá da Vila Independência, ingresso. Cleiton de Paula Xavier, lá do Santa Amália, ganhou ingresso da Inter. Cleusa Alice Lombardi, do Jardim Nereide, ganhou ingresso para a Inter. Mais um vai para José Donizete Suzigan, da Vila Cristóvão. E o último ingresso vai para Francis Paulo de Lela? Lola?
Deve ser. Francis Paulo de Lua. Se você, Francis Paulo, é lá do Santa Eulália, pode buscar seu ingresso. Agora, 4 camisetas da Copa Gazeta. Opa, da Caçula Esportes, do Leandro e também do Adilson. Tá bom. Vai para Nilva Aparecida da Silva Camargo, Jardim Santo André. Se o Oscar ontem, Denis? Não. Lembrei muito de você hoje. Acho que o Oscar vai até às 3 da manhã. O Denis não tem o que fazer mesmo de madrugada. Não, tô perdido. Pedro Henrique Soares, lá da Vila Cláudia, também ganhou a camiseta. Outra vai para Gislaine Codelina. Isso aqui? Codelina? Cordelina, lá do Jardim Stalberg. Mais uma camiseta vai para Miguel Francisco, lá do Jardim Planalto. E agora a camisa do Pimba. Obrigado, Denis. Aqui a camisa do Pimba. Então você não viu Oscar Goes to? Não vi. Viu, e esse filme aí que ganhou das águas, você já viu? Doutor, eu fui até no cinema para ver, mas acabei assistindo Pantera Negra, porque não tinha mais ingresso para esse filme. Que é muito bom também, o Pantera Negra. Muito bem. E o Extraordinário, melhor ainda. Melhor filme do ano, Extraordinário, assista. Extraordinário? Extraordinário. Muito bem. Então a camisa do Pimba vai para Ana Paula Sardinha, Vila São Roque. Sardinha foi ontem. Muito bem. O que sardinha foi? O peixe ontem, pô. O peixe, tá muito bom. Peixão. Garfaram o peixe ontem no Pacaembu. Dá 15 segundos para cada um, destaque final. Pois não, Beto. Olha, eu assino embaixo que o técnico João Valinha acabou de dizer. O torcedor da Inter tem sim que comparecer ao Limeirão quarta-feira, até porque virão muitos torcedores do Guarani para cá. Então não é porque perdeu um Sertãozinho, não. A Inter pode começar uma nova fase, está no páreo ainda, pode brigar pela classificação. Então será muito importante a presença do torcedor quarta-feira, Inter e Guarani, 8 da noite no Limeirão. Perfeito. Boa noite, boa semana a todos. Obrigado, César. Doutor, um abraço pro Val, que mandou um abraço aqui pra gente, né? Depois eu passo aqui as coordenadas que ele passou. Então o Val, que está assistindo aí o nosso programa, o Campo Grande da Gazeta, um abraço para você. E o Galo, doutor, o José Carlos de Oliveira, que também é colunista da Gazeta e está do lado do Val na coluna de domingo, vai fazer uma história do Galo para presentear as pessoas os abnegados, os empresários. Então José Carlos de Oliveira está junto com essa nova empreitada do Galo, e durante a semana a gente traz mais detalhes na Gazeta, inclusive do chá beneficente que o Galo vai fazer. Aliás, você estava se lembrando da Avenida, oh meu Deus do céu, olha, estava na boca lá em Campo Grande. Afonso Pena. Você sabe, bom, além de lindíssimo, linda, né? Na última vez que eu estive com o Valfrido lá, o preço da carne é um negócio inacreditável. Espetáculo. De baixo. Um negócio incrível. Ali tem várias churrascarias, né, na Afonso Pena, mas tem uma que chama Gato Querri. Churrascaria Gato Querri. Olha, espetáculo. Lá, precisamos voltar lá, no churrasco. Valeu. Vamos lá, então, doutor. Anunciando para a próxima segunda-feira a matéria que a gente fez do Jori. Teve congresso técnico e nós ouvimos a palavra do Zanon, também ouvimos a palavra do Eduardo Darós, que é o responsável da Secretaria de Esportes de São Paulo. Então a matéria está pronta, segunda-feira que vem a gente exibe. A competição começa dia 14 de março e serão 3 mil atletas aqui em nossa cidade. 18 escolas serão utilizadas na competição. Se eu não te encontrar mais, foi um prazer. Opa, foi um prazer, chefe. Valeu, hein? Valeu. 23 anos, hein? Um abraço. Tá aí. Hashtag partiu pra cima. Muito bem, ponto final no programa de hoje. Muito obrigado pela audiência. Tenham todos uma ótima semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.